Tim Lopes foi um repórter investigativo que revolucionou o jornalismo brasileiro, com matérias inovadoras, sendo considerado pelos companheiros de profissão como um dos mais corajosos e audaciosos repórteres investigativos em atividade. Infelizmente, ele teve sua vida ceifada por criminosos na favela da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, enquanto realizava uma reportagem sobre abuso de menores e venda de entorpecentes em bailes funk. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Tim Lopes, um homem que fazia aquilo que poucas pessoas teriam a coragem de fazer, mostrar o lado mais sujo da sociedade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento nasceu no dia 18 de novembro de 1950 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e era o quarto filho de uma família de 12. Quando tinha 8 anos, seus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, onde viviam em circunstâncias muito humildes, em uma casa de apenas 3 cômodos na favela da Mangueira. Tim Lopes cresceu em meio a uma comunidade carente, participando ativamente de movimentos culturais, esportivos e de escolas de samba, o que fez com que se engajasse nas causas sociais desde muito cedo. Tendo cursado jornalismo na faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, o seu primeiro trabalho foi na revista Domingo Ilustrada. Segundo seus colegas de profissão, Arcanjo passou a ser chamado Tim Lopes devido à sua semelhança com o cantor Tim Maia, e esse apelido o acompanhou durante toda a sua carreira como jornalista. Uma de suas primeiras reportagens foi publicada na década de 1970 no jornal alternativo O Repórter. A matéria relatava as condições precárias de trabalho dos operários da construção do metrô do Rio, e para produzir essa reportagem, Tim Lopes chegou a trabalhar como peão na própria obra. Assim, poderia ter contato mais real com a situação vivida ali. Lopes viveu com sua esposa Alexandra Wagner e seu filho Diogo, mas também ele teve outro filho chamado Bruno, que era de um casamento anterior. Embora fosse gaúcho, ele tinha o estereótipo de um legítimo carioca, sempre sorrindo e com uma disposição amigável, sendo conhecedor de todos os cantos do Rio. As pessoas que trabalharam com Tim diziam que ele escolhia suas histórias na rua. Ele não era o tipo de pessoa que gostava de ficar em um escritório com ar-condicionado. Ele gostava de sair nas ruas para ver o que o povo queria saber. Ele queria contar as histórias que o povo queria ouvir. O Tim sempre mostrava muito a realidade daquelas histórias que contava, tanto que ele chegava a sofrer na própria pele para dar mais veracidade aos fatos. Para se ter uma ideia, o Tim Lopes chegou a ficar internado por 2 meses em uma clínica para dependentes químicos, apenas para escrever uma reportagem sobre o assunto. Então ele levava muito a sério sua profissão. Na TV Globo ele começou a trabalhar como produtor no ano de 1996 e ainda na Globo participou de uma série de reportagens do programa Fantástico que promovia encontro de familiares de vítimas que tiveram as vidas ceifadas com os criminosos responsáveis por esses crimes, que estavam na cadeia. No ano de 2001, o Tim Lopes foi um dos ganhadores do prêmio ESSO, que era um dos mais importantes dado a repórteres naquela época. Não é à toa que ele era considerado por seus colegas como um dos mais corajosos e audaciosos repórteres investigativos daquela época. Mas essa coragem acabaria custando sua vida. Em junho de 2002, Tim Lopes decidiu fazer uma reportagem depois de receber várias denúncias de moradores da região da favela da Vila Cruzeiro. Essas denúncias diziam que suas filhas estavam sendo obrigadas por traficantes a participarem dos bailes funks que eram realizados na região. O jornalista já tinha um pouco de experiência nessa área porque ele já tinha feito outras reportagens em favelas cariocas. No ano anterior, junto com sua equipe, Tim Lopes havia feito uma série de reportagens intitulada Feira das Drogas, onde ele denunciava a ação de traficantes na favela da Grota, no Morro da Rocinha, da Mangueira e nas ruas da Zona Sul do Rio. Infelizmente, na madrugada de 2 de junho de 2002, Tim Lopes teve sua vida e sua brilhante carreira interrompidas,
enquanto realizava essa reportagem sobre abuso de menores e de tráfico de drogas no baile funk da Vila Cruzeiro. O repórter foi sequestrado, julgado e executado por traficantes, liderados por Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. O crime chocou toda a população brasileira e acabou sendo considerado como uma forma de inibir o trabalho da imprensa. Esse crime contra Tim Lopes, um dos mais renomados e experientes repórteres investigativos da época, foi considerado como um dos momentos mais marcantes na história da TV Globo. Até que o corpo dele fosse encontrado e identificado, sua família teve que tratar o caso como desaparecimento ou sequestro. Após o sumiço de Tim, alguns restos mortais foram encontrados carbonizados e o reconhecimento só poderia ser feito através de testes de DNA, devido ao estado que eles estavam. Durante a primeira semana de investigação, vários repórteres acompanharam as ações da Polícia do Rio, chegando a subir um morro durante as buscas por Tim Lopes. Por sua vez, as reportagens exibidas em seguida apontavam para a existência de um poder paralelo que dominava as favelas cariocas. Foi dado um grande destaque também às manifestações de jornalistas no Brasil e no mundo. Essas manifestações exigiam primeiro o esclarecimento do caso, a identificação do corpo e depois a punição dos criminosos. A família do Tim também aproveitou esse momento para expressar sua dor. Sua viúva, Alessandra Wagner, ainda antes da identificação do corpo, implorou pela libertação do marido e pediu o empenho de todos os poderes e amigos na sua localização. Essa declaração veio em depoimento que foi ao ar durante o Jornal Nacional do dia 6 de junho daquele ano. Naquele dia também foi divulgada uma carta escrita pelo filho do repórter, Bruno, de 19 anos na época, que pedia pela vida do pai. Infelizmente, depois de uma semana de investigações, no dia 9 de junho, a polícia do Rio de Janeiro decretou aquilo que todo mundo já suspeitava. Tim Lopes havia sido executado pelos traficantes da Vila Cruzeiro. Naquele mesmo dia, uma comissão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro, apontada para acompanhar as investigações, divulgou uma carta aberta à população com o título "Porque Tim estava lá". E a carta dizia o seguinte: nós, jornalistas do Rio de Janeiro, estarrecidos com o que fizeram com Tim Lopes, julgamos conveniente trazer à sociedade brasileira o seguinte esclarecimento. Nos últimos dias, muitos de nós ouvimos nas ruas e até mesmo de fontes comentários de que Tim teria sido irresponsável por estar em uma favela dominada pelo tráfico, nas condições em que estava, ou mesmo que teria sido levado a isso por seus chefes. A essas pessoas que talvez desconheçam a rotina de nosso trabalho, lembramos que a realidade do tráfico de drogas nos morros só é conhecida de todos e muitas vezes inclusive da polícia, porque jornalistas vão lá para contar. Ao longo de sua carreira, Tim Lopes fez isso mais de uma centena de vezes. Em muitas delas, como na que resultou em sua morte, foi convocado pelos próprios moradores das favelas, onde a imensa maioria é de gente honesta e trabalhadora. Pedimos ainda que a morte de Tim não seja pretexto para mais uma onda oportunista de declarações e manifestações para que se faça com seus algozes o que fizeram com ele. Que a sociedade brasileira não dê ouvido a vozes inconsequentes que apenas estimulam o conflito entre pobres e não pobres, como se não fôssemos todos reféns da violência. Com certeza não seria esta a vontade de Tim, jornalista que, acima de qualquer mandamento, prezava, valorizava e defendia os direitos humanos. Mesmo tendo sua morte confirmada no dia 9 de junho, somente no dia 5 de julho que a polícia conseguiu confirmar através do exame de DNA que aqueles restos encontrados em um cemitério clandestino no alto da favela da Grota pertenciam a Tim Lopes. Já no dia 7 de julho de 2002, Tim Lopes foi enterrado na presença de seus amigos, parentes e autoridades. Já no dia 7 de agosto de 2002, a polícia encerrou o inquérito do caso de Tim Lopes, indiciando 9 pessoas, e todos eram membros da quadrilha de Elias Maluco. Os criminosos foram acusados de homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. E desses 9, 5 já estavam na cadeia. Porém, o Elias Maluco ainda estava em liberdade.
Nesse inquérito, o inspetor da 22ª DP afirmava que Tim Lopes, no afã de efetuar melhores imagens dos traficantes, se colocou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção para a razão, fato que ocasionou a sua detenção e morte. Essa declaração foi criticada por todos e a Rede Globo fez questão de esclarecer o seguinte: Tim Lopes, como repórter investigativo, evitava aparecer no vídeo, não podendo, portanto, ser reconhecido pelo público. É um absurdo colocar em dúvida os reais propósitos do jornalista, afirmando ainda que mais grave era a tentativa de imputar ao repórter a culpa pelo seu próprio assassinato. Essa reportagem, que foi exibida sobre a conclusão do inquérito, rapidamente afetou todos os setores da sociedade. Logo depois de assistir à matéria, a governadora Benedita da Silva suspendeu o inspetor que deu essa declaração sobre Tim e exonerou seu superior. Nos 3 meses seguintes, todo o Brasil acompanhou a caçada ao traficante Elias Maluco, liderada pela cúpula da segurança do Rio de Janeiro, e finalmente veio a notícia que todos esperavam. Elias Maluco foi preso depois de uma grande operação policial na favela da Grota, no dia 19 de setembro. A polícia havia chegado até o esconderijo do bandido após receberem uma denúncia anônima. Então, todos os envolvidos no caso de Tim Lopes foram condenados no ano de 2005. O Elias Maluco recebeu uma sentença de 28 anos e 6 meses de prisão. Já os outros receberam as seguintes sentenças: Eliseu Felício de Souza, conhecido como Zeu, Reinaldo Amaral de Jesus, o KD, Fernando Sátiro da Silva, o Frei, Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho, e Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa, foram condenados a 23 anos e 6 meses de prisão. Já Ângelo Ferreira da Silva, o primo, recebeu uma pena de apenas 15 anos. O crime foi considerado como sendo hediondo e a legislação não permitia que em crimes como esse houvesse uma progressão de pena. No entanto, no ano de 2006, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição do benefício. Com isso, em maio do ano seguinte, um dos bandidos, o Eliseu de Souza, conseguiu passar para o regime semiaberto e, ao obter na justiça o direito de visitar a família, não retornou mais para a penitenciária. Da mesma forma, em 7 de fevereiro de 2010, Ângelo Ferreira da Silva também fugiu da penitenciária onde estava preso. Ele saiu supostamente para trabalhar durante o dia, mas não retornou. Porém, em 20 de agosto do mesmo ano, após a divulgação do cartaz do Disque Denúncia, oferecendo recompensa por informações sobre sua localização, o criminoso acabou se entregando à polícia. Já o paradeiro de Eliseu de Souza permaneceu desconhecido até 8 de agosto de 2010, quando o Fantástico exibiu uma reportagem que mostrava o bandido circulando pelo conjunto de favelas no Complexo do Alemão. Ele carregava um fuzil e tinha uma pistola na cintura em plena luz do dia, onde comandava livremente diversos pontos de venda de drogas. O Eliseu de Souza só foi capturado no dia 28 de novembro daquele ano, quando a polícia militar, com apoio das Forças Armadas, ocupou os complexos do Alemão e da Penha. Com sua prisão, os bandidos responsáveis por ceifar a vida de Tim Lopes voltaram a estar todos na prisão. Por ironia do destino, a reportagem da TV Globo mostrando a ocupação das favelas e implementação das unidades de polícia pacificadoras foi realizada pelo Bruno Quintela, o filho do Tim Lopes. Quer dizer, não foi realizada por ele, mas contou com a participação dele. Agora, falando de uma homenagem que o Tim Lopes recebeu, no ano de 2014 foi feito o documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo. Esse documentário tem a direção de Guilherme Azevedo e o roteiro de Bruno Quintela, o filho de Tim Lopes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!